Você já ouviu falar de milagres de Nossa Senhora Aparecida que quase ninguém conhece? Histórias reais, emocionantes e que até hoje continuam surpreendendo quem escuta. Pois é, hoje eu quero te levar por um caminho diferente. Um caminho de fé, esperança e revelações que talvez você nunca tenha ouvido antes. Porque quando a gente fala de Nossa Senhora Aparecida, é comum lembrar daquela imagem conhecida, do santuário, das multidões em oração, mas por trás de toda essa devoção popular existem relatos surpreendentes, milagres que marcaram profundamente a vida de pessoas simples e que de alguma forma continuam ecoando até os dias de hoje. E sabe, o que é mais bonito é perceber que, no meio dessas histórias, existe um fio invisível que conecta todas elas. A confiança de um povo que, mesmo em meio às dificuldades, sempre acreditou que Maria, a mãe de Jesus, está atenta a cada súplica, a cada lágrima, a cada pedido silencioso feito com o coração. Talvez você mesmo já tenha feito uma oração para Nossa Senhora Aparecida, pedindo uma graça, uma resposta ou até mesmo um milagre. Quem nunca, não é? Mas o que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque entre tantos relatos conhecidos, existem aqueles que por algum motivo não ganharam tanto espaço nas celebrações oficiais, mas que são tão fortes e impactantes quanto os milagres mais famosos. Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que eu vou te contar não é apenas sobre acontecimentos do passado, é sobre a força da intercessão de Maria que continua viva, e sobre o quanto isso pode tocar também a sua vida hoje. Eu sei que muitas vezes quando a gente escuta essas histórias de milagres, bate aquela pergunta lá dentro: será que um dia algo assim pode acontecer comigo? E talvez esteja justamente em abrir o coração para entender como Deus age, de formas que muitas vezes fogem da lógica, mas nunca fogem do amor. Ao longo dos próximos minutos eu quero compartilhar com você 3 milagres impressionantes de Nossa Senhora Aparecida. 3 histórias que têm o poder de mexer com a nossa mentalidade, de fazer a gente refletir sobre fé, confiança e sobre o quanto um simples ato de oração pode transformar uma realidade inteira. São relatos que envolvem cura, libertação e até situações de vida ou morte, mas que acima de tudo mostram o quanto a presença de Maria é real na vida de quem acredita. E pode ter certeza, cada detalhe que você vai ouvir aqui carrega uma mensagem poderosa. Não é coincidência você estar assistindo esse vídeo agora. Talvez o que você vai escutar hoje seja exatamente aquela resposta que o seu coração precisava. Então já vai se preparando, porque essas histórias são daquelas que aquecem a alma e fazem a gente enxergar a vida com outros olhos. Agora, respira fundo, porque o que vem a seguir são relatos de fé que vão te fazer olhar para Nossa Senhora Aparecida com ainda mais carinho, ainda mais confiança e com uma certeza: o impossível pode acontecer quando a gente entrega, confia e espera com o coração aberto. Enquanto eu preparo para te contar o primeiro desses milagres impressionantes, eu queria abrir um espaço aqui, só para a gente fazer uma pausa de coração para coração. Talvez, enquanto você me escutava até agora, alguma lembrança tenha vindo à sua mente, quem sabe uma graça que você já recebeu. Ou talvez um pedido que você ainda carrega no peito, esperando por um sinal, por uma resposta. E sabe, é justamente por momentos assim que eu continuo trazendo esses conteúdos para cá, porque cada comentário que você deixa, cada palavra que você escreve, faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas, que também estão precisando ouvir uma palavra de fé e esperança. Então, se esse assunto faz sentido para você, se de alguma forma já mexeu com o seu coração, deixa aqui nos comentários o que mais te tocou até agora. Pode ser uma experiência pessoal, um ensinamento, ou até uma simples palavra de gratidão. Eu leio tudo com muito carinho. E a sua participação aqui é o que faz esse canal crescer e alcançar mais gente que precisa ouvir esse tipo de história. E claro, se você gosta de conteúdos assim, que fortalecem a fé e que trazem essas histórias tão especiais do nosso catolicismo, já deixa o seu like agora. Isso parece simples, mas cada curtida mostra para o YouTube que esse conteúdo é importante e ajuda a espalhar ainda mais essa corrente de esperança. E se quiser continuar caminhando junto comigo, acompanhando mais histórias, orações e momentos como esse, aproveita para se inscrever aqui no canal, assim você não perde nada do que vem por aí. Vamos juntos conhecer o primeiro milagre, porque o que aconteceu naquela história e do arrepiar num país de fé como o Brasil, onde milhões de pessoas todos os dias se ajoelham, fazem promessas, acendem velas e entregam suas lágrimas diante de Nossa Senhora Aparecida. Falar desses milagres é mais do que contar histórias antigas, é abrir os olhos para uma verdade que ainda pulsa, que ainda transforma vidas, que ainda visita corações aflitos nos momentos mais improváveis. Talvez por isso mesmo esse tema mexa tanto com a gente, porque no fundo,
Cada um de nós carrega uma história de luta, um pedido que ficou preso na garganta, um momento em que a gente olhou para o céu e pediu socorro. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, que hoje é símbolo de fé nacional, guarda nos bastidores da sua história uma série de milagres que vão muito além da pesca milagrosa ou das procissões lotadas que a gente costuma ver nas reportagens de TV. Existe um lado mais íntimo, quase como se fossem segredos entre mim e relatos que foram passados de geração em geração, muitas vezes em conversas de família, nos bancos das igrejas, nos corredores do santuário, e que por algum motivo nunca ganharam tanta visibilidade. São acontecimentos que mostram que a intercessão de Maria não conhece limites, que o impacto da fé vai muito além do que os olhos humanos conseguem explicar. E é justamente por isso que hoje eu quero te convidar para essa jornada de descoberta. Porque entender esses milagres também é entender como Deus age nas entrelinhas. Como Ele trabalha nos detalhes. Muitas vezes nos momentos em que a gente já perdeu a esperança, existe uma transformação que acontece quando a gente escuta esses testemunhos. A mentalidade muda. O coração se abre. A gente começa a perceber que por trás de cada dificuldade pode estar escondida uma grande revelação. Uma verdade oculta que só se revela no tempo certo. E eu sei que pode parecer coincidência, mas talvez você esteja assistindo esse vídeo justamente porque precisa ouvir isso agora. Quem sabe sua fé andava adormecida, ou UVOCA-JS, quase desistindo de algum sonho de alguma cura, de alguma resposta, mas eu acredito que não existe acaso quando o assunto é fé, existe propósito, existe direção, existe cuidado de Deus em cada detalhe. E os milagres que você vai conhecer a partir de agora são a prova disso. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o primeiro milagre que eu vou te contar é daqueles que mexem com a alma, que mostram que a intercessão de Maria ultrapassa qualquer barreira humana. Comenta aí, isso faz sentido para mim, se você sente que essa mensagem chegou na hora certa para você também. A história que eu quero te contar agora aconteceu numa época em que a medicina ainda tinha muitas limitações, principalmente quando o assunto era algo tão delicado quanto a visão de uma criança. Imagina só o coração de uma mãe ao perceber que sua filha havia nascido cega. Aquele vazio no peito, aquela mistura de medo e impotência. Olhando pro rostinho da menina e se perguntando como seria o futuro dela. Cada tentativa de tratamento parecia não trazer resultado algum. O diagnóstico era claro e cruel. A menina não enxergaria. E o tempo foi passando, a infância foi chegando. E junto dela, o peso de tantas perguntas sem resposta. Mas existe algo que a ciência não consegue medir, algo que os exames médicos não registram, que é o poder da fé de uma mãe desesperada. Essa mãe, moradora da região de Guaratinguetá, ouviu falar das graças alcançadas por quem recorria a Nossa Senhora Aparecida. E foi ali que nasceu dentro dela uma decisão, uma promessa feita com o coração rasgado de tanto chorar. Ela prometeu que se sua filha fosse curada, faria uma romaria a pé, levando a menina até o santuário, para agradecer publicamente pela graça recebida. O tempo foi passando, os olhos da menina continuavam fechados para o mundo, mas o coração da mãe não desistia. E então, num certo dia de festa, quando a cidade inteira estava em procissão, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi passando entre a multidão. E aquela mãe com a filha nos braços se aproximou o máximo que pôde. No meio de voces de tantos pedidos, ela fez mais uma vez a sua oração, com toda a força que tinha. Foi um instante de entrega, de deixar tudo nas mãos do céu. E foi justamente nesse momento que o improvável aconteceu. Testemunhas que estavam ali perto contaram que a menina começou a mexer os olhos, como se estivesse tentando reagir à luz. A claridade que pela primeira vez parecia invadir aquele olhar que até então só conhecia a escuridão. Poucos, ela foi abrindo os olhos e enxergando o mundo ao redor. O susto, a emoção, os gritos de alegria. Tudo aconteceu num único instante, como se o céu quisesse dar uma resposta imediata. Clara, impossível de ignorar esse milagre. Marcou tanto as pessoas da região que por muito tempo essa história foi passada de boca em boca, contada em missas e encontros de oração, nas rodas de conversa de quem já tinha escutado falar do poder de Nossa Senhora Aparecida, mas que naquele dia viu com os próprios olhos o impossível acontecer. E o que fica como lição é justamente isso, que por trás de cada súplica existe um céu inteiro atento, esperando o momento certo para agir. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o segundo milagre que eu vou te contar traz uma mensagem de liberdade, de superação e de um impacto social que até hoje nos faz refletir. Comenta aí, isso faz sentido? Para mim, se você já viveu ou conhece alguém que também teve um momento de fé assim, capaz de transformar tudo. Quantas vezes a gente também faz uma promessa de coração
na esperança de um milagre. Quem nunca, num momento de desespero, olhou para o céu e disse: se isso acontecer, eu prometo que vou fazer tal coisa? É como se a gente buscasse um pacto de fé, um gesto concreto que mostrasse para Deus e para Nossa Senhora o quanto aquela situação é importante para a gente. E é curioso como nesses momentos a gente se dá conta da nossa fragilidade, como se todo o controle da vida escapasse pelas mãos. E o único caminho fosse mesmo confiar. O coração bate acelerado, a mente faz mil planos. E no fundo o que fica é a esperança de uma transformação que só o céu pode realizar. E, sabe, quando a gente escuta uma história como a dessa mãe que caminhou com a filha no colo, cumprindo uma promessa com os pés no chão, a alma agradecida e os olhos cheios de lágrimas, a gente entende que a fé não é teoria. Ela é atitude, é decisão, é entrega. Tem gente que promete acender uma vela. Tem quem prometa fazer uma peregrinação. Tem quem mude a vida inteira depois de receber uma graça. Não importa o tamanho da promessa. O que Deus olha é a sinceridade com que ela é feita, o impacto que aquele pedido teve dentro da gente e o quanto estamos dispostos a viver essa jornada de fé até o fim. Talvez você que está me ouvindo agora esteja justamente nesse momento. Talvez exista uma promessa aí dentro, feita num momento de dor, de incerteza e que ainda está esperando a sua resposta. Ou quem sabe você já viveu um milagre, já teve uma graça alcançada e sabe exatamente o que é ter o coração explodindo de gratidão. Essas histórias que a gente está lembrando aqui são mais do que memórias. São sinais de que o impossível pode acontecer. Sinais do que quando o ser humano faz a sua parte, quando a gente se entrega de verdade, o céu se move em nossa direção. E o mais bonito é perceber que Deus, na sua infinita bondade, usa caminhos que a gente nunca imaginaria. Porque é fácil confiar quando tudo está bem, mas é nos momentos de crise, de medo, de lágrimas, no travesseiro que a fé é realmente colocada à prova. É ali que surgem as decisões que mudam tudo. É ali que nascem as histórias que depois vão ser contadas de geração em geração. Como aconteceu com essa mãe, e como acontece com tantas outras pessoas que já passaram por uma transformação assim. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o próximo milagre que eu vou te contar tem uma força simbólica impressionante. Um verdadeiro grito de liberdade. Um impacto social que até hoje provoca reflexão e emociona quem escuta. Comenta aí, tô nessa jornada também, se você sente que a fé já te fez viver momentos assim, de promessa, de entrega ou de espera por uma graça que está por vir. A história do segundo milagre é daquelas que tocam fundo, que mexem com a nossa consciência, com a nossa sensibilidade e com a nossa visão de justiça e liberdade. O nome dele era Zacarias, um homem simples, um escravizado, que carregava no corpo e na alma as marcas de uma vida inteira de sofrimento. Ele já tinha nascido sob o peso da escravidão, crescido em meio a trabalho forçado, castigos, humilhações. Como tantos outros naquela época, Zacarias sonhava com algo que parecia impossível: ser livre, respirar sem medo. Viva sem correntes. E foi por acreditar nesse sonho, e por uma decisão de coragem, que ele resolveu fugir. Não foi uma escolha fácil. Ele sabia o risco que corria. Sabia que se fosse capturado as punições seriam ainda mais cruéis. Mas quando a alma grita por liberdade, não tem como calar. Zacarias fugiu. Correu o máximo que pôde. Tentou se esconder. Tentou daquele destino que parecia selado. Mas infelizmente os captores o encontraram. E quando o trouxeram de volta, a punição foi imediata, correntes pesadas, amarradas nos pés, nos pulsos, como uma forma de garantir que ele não tentaria de novo naquele dia. Por coincidência ou por providência divina, ele acabou sendo levado para passar justamente em frente à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Um momento rápido, quase como se fosse apenas mais um passo na sua caminhada forçada. Mas o céu tinha outros planos. O que aconteceu ali foi tão impactante, tão fora de qualquer explicação lógica, que até hoje é contado com emoção e reverência por quem conhece essa história. Assim que Zacarias passou diante da imagem, as correntes que prendiam seus pés e suas mãos simplesmente se abriram sem que ninguém tocasse, sem nenhum esforço físico. Foi como se uma força invisível, mas cheia de poder, rompesse aquelas amarras ali, na frente de todos. Imagine o susto, o choque, o silêncio que tomou conta das pessoas que estavam por perto. Ninguém conseguia acreditar no que estava vendo. As correntes, tão bem presas, agora estavam caídas no chão, enquanto Zacarias, ainda atônito, olhava para suas próprias mãos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer.
Esse milagre se espalhou rapidamente. As pessoas comentavam, testemunhavam. Muitos viam naquele momento não apenas um sinal de libertação física, mas também um grito de justiça, de dignidade. Dom Deasquiu, através da intercessão de Maria, estava dizendo: nenhum filho meu nasceu para viver acorrentado. A transformação que aconteceu naquele instante ultrapassou a vida de Zacarias. Foi um impacto coletivo, uma revelação que desafiava a lógica e que deixava claro o quanto a fé pode romper as maiores prisões. E talvez, se a gente parar para pensar hoje de um jeito diferente, quantas correntes invisíveis também nos prendem. Medos, tramas, angústias, situações que parecem sem saída. Mas o milagre de Zacarias nos lembra que, quando a gente passa diante de Nossa Senhora com um coração sincero, a libertação pode vir de forma inesperada, poderosa e transformadora. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o próximo milagre que eu vou te contar envolve vida e morte. Um acidente, um momento de desespero e um desfecho que até hoje deixa muita gente emocionada. Comenta aí. Tô nessa jornada também. Se essa história mexeu com você e te fez lembrar de alguma corrente que você também precisa que Deus quebre na sua vida, esse não foi apenas um milagre físico. Foi um verdadeiro grito de liberdade que ecoou muito além daquele instante e que continua falando aos nossos corações até hoje. O caso de Zacarias, o escravizado cujas correntes se romperam diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, virou um símbolo, uma espécie de resposta do céu contra toda forma de injustiça. Naquele tempo, a escravidão era uma realidade dura, aceita, normalizada, quase que invisível aos olhos de muitos. Mas naquele momento, a fé rompeu com a mentalidade da época, escancarou uma verdade oculta, a dignidade de cada ser humano. A transformação que começou com aquelas correntes quebradas não ficou restrita ao olhar de quem presenciou. Ela se espalhou. Virou conversa nas vilas, nos terreiros, nas missas, entre os próprios escravizados, que encontravam na história de Zacarias uma nova esperança. Era como se o céu tivesse mostrado, de forma visível e concreta, que ninguém nasce para viver acorrentado, que o projeto de Deus para os seus filhos sempre foi de liberdade, vida plena, de dignidade restaurada, e essa mentalidade começou a mudar, lentamente. É verdade, mas com um impacto que não podia mais ser ignorado. O episódio foi como um estalo, um despertar coletivo, que aos poucos foi alimentando o sentimento de que algo estava errado, de que o sofrimento de tantos irmãos e irmãs não podia mais ser visto como normal. Nos bastidores daquela época, muita gente começou a repensar suas atitudes, seus conceitos, porque quando um milagre como esse acontece, ele não afeta só a vida de quem foi diretamente tocado, ele gera ondas, provoca reflexões, faz o coração de quem escuta vibrar de um jeito diferente. E mesmo hoje, tantos anos depois, essa história continua nos ensinando. Quantas vezes a gente também carrega correntes invisíveis, medos que paralisam, sentimentos de culpa, prisões emocionais, relacionamentos tóxicos, rotinas que sufocam, decisões adiadas por medo de recomeçar. O milagre de Zacarias não é só sobre libertação física. Ele é um convite à transformação interior, uma chamada para olhar para dentro e perguntar: que correntes ainda me prendem? Que decisões eu preciso tomar para buscar a liberdade que Deus sonhou para mim? E o mais bonito é perceber que, quando o clamor é sincero, quando a gente se coloca de coração aberto diante de Deus, a resposta pode vir de maneiras inesperadas. Às vezes é uma mudança de mentalidade, às vezes é uma porta que se abre, às vezes é um sinal tão claro que não dá para ignorar, como foi com Zacarias, como pode ser com qualquer um de nós. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque o próximo milagre envolve vida, morte e uma reviravolta que muita gente considera uma das mais impressionantes na história das graças de Nossa Senhora Aparecida. Comenta aí, isso faz sentido para mim? Se essa história te fez refletir sobre alguma corrente que você também precisa deixar para trás, e agora a gente chega a uma história que mexe com o coração de qualquer mãe, de qualquer pai e, na verdade, com qualquer pessoa que já amou alguém ao ponto de sentir medo de perder. Imagine a cena, um dia comum, crianças brincando nas margens do Rio Paraíba do Sul, risadas, correria, aquela inocência típica da infância, mas, de repente, um descuido, um tropeço e segundos, o que era brincadeira virou desespero. O menino caiu nas águas. Ninguém viu exatamente como foi. Só perceberam quando já era tarde. O rio, com sua correnteza forte, começou a levar o pequeno corpo para longe. Gritos, correria, adultos desesperados pulando na água. Mas por mais que tentassem, o menino parecia ter desaparecido. Foram minutos que pareceram horas. Um daqueles momentos em que o tempo para e tudo o que fica é o silêncio pesado da angústia.
E quando tudo já indicava o pior, quando os olhares já começavam a se encher de lágrimas, aconteceu o inesperado. Lá, um pouco adiante, alguém avistou algo boiando. Correram até o local. E quando chegaram perto, o choque foi geral. O menino estava lá, flutuando, como se estivesse sendo sustentado por mãos invisíveis, vivo, sem nenhum arranhão, sem nenhum sinal de afogamento, respirando normalmente, como se o próprio céu tivesse segurado aquele corpinho e impedido o pior. As pessoas ficaram sem palavras. Havia um misto de alívio, emoção, incredulidade, mas ao mesmo tempo uma certeza que se formava no coração de todos. Aquilo não era só coincidência, não era só sorte, era um milagre, um verdadeiro sinal de proteção, como se Nossa Senhora Aparecida tivesse envolvido aquele menino com o seu manto, como uma mãe que corre ao socorro do filho no exato momento em que ele mais precisa. O mais curioso é que relatos como esse, de livramentos, de pessoas salvas das águas, se repetiram ao longo dos anos na história de quem tem devoção a Nossa Senhora Aparecida, como se existisse mesmo um vínculo especial, uma verdade oculta por trás de cada testemunho, de que Maria continua até hoje intercedendo e protegendo seus filhos nos momentos de maior perigo. Esse caso virou símbolo, um exemplo de que, mesmo nas situações que parecem sem saída, mesmo quando tudo aponta para a tragédia, existe uma força maior que pode intervir. Um milagre que chega na hora certa, transformando lágrimas de desespero em lágrimas de gratidão. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque depois de ouvir esses 3 milagres, é impossível não refletir sobre o que tudo isso significa para a nossa própria vida, e como esses sinais de fé continuam acontecendo até hoje, muitas vezes de forma discreta, mas sempre com um impacto que transforma. Comenta aí. Isso faz sentido para mim se alguma dessas histórias mexeu com seu coração, ou se você já viveu algo que só pode ser chamado de milagre. Olhando para cada uma dessas histórias, é impossível não sentir algo profundo mexendo dentro da gente. Porque, por trás de cada milagre, tem mais do que um acontecimento extraordinário. Tem uma lição de transformação, de fé, de esperança. Esses milagres de Nossa Senhora Aparecida não são apenas registros antigos guardados nos livros ou contados em procissões. Eles são sinais vivos, provas concretas de que o impossível pode acontecer quando a gente entrega, quando a gente confia, quando a gente reza de verdade. Cada detalhe, cada reviravolta, cada intervenção que desafia a lógica humana, carrega um convite silencioso mas poderoso, o convite à confiança. Sabe aqueles momentos em que tudo parece desabar? Quando as portas se fecham, quando as forças acabam, quando a gente sente que não tem mais saída. É aí, justamente aí, que a fé se torna uma escolha. Uma decisão consciente de olhar para o céu e dizer: eu não sei como, mas eu acredito que o milagre pode acontecer. O impacto desses milagres vai além do evento em si. Eles nos chamam para uma mudança de mentalidade, para uma nova forma de enxergar as dificuldades, como etapas de uma jornada que tem um propósito maior. Porque Deus não age apenas para resolver problemas, Ele age para transformar corações, para despertar o que existe de mais profundo dentro da gente, para revelar verdades ocultas que, muitas vezes, a gente só consegue enxergar depois da tempestade. E o mais bonito é perceber que essa história de fé não terminou. Ela continua, hoje, agora, em cada oração feita diante da imagem de Nossa Senhora, em cada lágrima derramada com esperança, em cada decisão de não desistir. Os milagres de ontem são o combustível da nossa fé hoje. E o testemunho de que o céu continua agindo. Muitas vezes nos bastidores, em detalhes que a gente só entende depois. Então, se você está vivendo um tempo difícil, se tem alguma área da sua vida que parece travada, se alguma situação te faz sentir preso como Zacarias, ou perdido, como aquele menino no rio, respira fundo e lembra: Deus não mudou. Nossa Senhora continua intercedendo, e o impossível continua sendo possível para quem crê de verdade. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe algo muito especial sobre o significado atual da devoção a Nossa Senhora Aparecida, e como esses milagres antigos ainda impactam e transformam a vida de milhares de pessoas hoje em dia. Comenta aí. Tô nessa jornada também, se esse conteúdo te fez refletir. E se você também carrega no coração a certeza de que Deus pode agir na sua história, e talvez o que mais emocione, quando ouvimos ou lemos sobre os milagres de Nossa Senhora Aparecida, não seja apenas o que aconteceu com outras pessoas, mas o que acontece dentro da gente, porque algo muda, algo acorda. Como se de repente o nosso coração lembrasse que também é possível, que o milagre não é só para os outros, não é coisa de passado distante ou de histórias inalcançáveis. Ele pode bater na nossa porta também. E é aí que o impacto se torna pessoal. É quando a história dos pescadores, da criança salva,
da mulher curada ou do trabalhador desesperado começa a se parecer de algum modo com a nossa. E para você, qual desses milagres mais mexeu com o seu coração? Já viveu algo assim? Conta aqui nos comentários, porque cada testemunho fortalece a fé de quem está passando por um momento difícil agora. Às vezes, uma simples partilha tem o poder de acender a chama da esperança em quem está quase deixando tudo para trás. E isso é mais do que bonito, é necessário. A fé se fortalece quando é dividida. A verdade é que todos nós estamos em alguma jornada. Uns estão no início, tentando entender por onde seguir. Outros estão no meio da tempestade, sem enxergar a saída. E há os que já provaram do impossível e carregam no olhar a certeza de que confiar vale a pena. Seja qual for o seu momento, o fato de você estar aqui agora, ouvindo essa mensagem, já é sinal de que o céu está falando com você também. Porque quando a gente para ouvir, mesmo em meio ao caos, é porque o coração ainda tem um restinho de esperança. Eu te amo. Justamente esse restinho que Deus usa para começar uma grande transformação. Não importa o tamanho do seu desespero, a graça de Deus sempre será maior. Às vezes o milagre começa invisível, no silêncio, lá nos bastidores da alma. Ele vai tocando pequenas decisões, mudando a mentalidade e iluminando as áreas escuras. E quando você menos espera, aquilo que parecia sem solução começa a se reorganizar de um jeito que só o céu explica. Isso é o que chamamos de fé em movimento. E Nossa Senhora Aparecida sabe exatamente como nos conduzir por esse caminho. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque quando falamos da devoção atual à Mãe Aparecida, não estamos apenas falando de tradição, mas de uma força espiritual real, que continua fazendo diferença na vida de milhares, talvez. Inclusive, na sua. Escreve aí nos comentários. Isso faz sentido para mim. Se você também acredita que a fé tem o poder de transformar até as situações mais impossíveis. E sabe por que tudo isso é tão necessário? Porque no mundo em que vivemos hoje, onde as dores muitas vezes são silenciadas e a solidão parece gritar mais alto que qualquer consolo, uma simples mensagem de fé pode ser como um abraço invisível. Pode ser o empurrãozinho que alguém precisava para continuar. Pode ser o sinal que o coração tanto pediu a Deus em segredo. E quando você interage com esse conteúdo, quando você deixa seu like, comenta, participa, não está apenas fortalecendo esse canal, está fazendo parte de uma corrente de fé, está ajudando essa palavra a chegar até alguém que talvez esteja no limite das forças, precisando só de um sinal para acreditar de novo. Talvez, sem perceber, você esteja sendo instrumento dessa graça. Porque sim, até os pequenos gestos têm impacto eterno quando são feitos com amor. Quando você clica, comenta, compartilha o que sentiu. O algoritmo até pode não entender o motivo, mas o céu entende. E usa isso para tocar outros corações. É como se cada curtida fosse um grão de mostarda plantado na alma de alguém. Cada palavra deixada aqui nos comentários pudesse acender uma luz em outra casa, em outro coração. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixa o seu like agora. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é importante e ajuda a levar essa palavra de esperança para ainda mais pessoas. E se você ama ouvir histórias como essa, se inscreve aqui no canal porque ainda tem muita coisa linda para compartilhar com você. Esse espaço é nosso, é da fé, é do recomeço, é da presença de Nossa Senhora Aparecida em nossas vidas, mesmo nos dias mais escuros. Agora eu quero ir ainda mais profundo nesse assunto, porque existe um aspecto poderoso sobre como os testemunhos de fé e os pequenos sinais do cotidiano também revelam a presença silenciosa de Maria no nosso dia. Há dia menos e como reconhecer isso pode mudar completamente a maneira como enfrentamos os desafios. Comenta aí, tô nessa jornada também. Se você sente que essa corrente de fé também te alcançou, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também sentiu esse toque de fé. E isso já é um sinal de que Nossa Senhora Aparecida está agindo no seu coração. Então, se esse momento te fez bem, se essa mensagem te fortaleceu de alguma forma, se inscreve aqui no canal, assim você continua recebendo esse tipo de conteúdo que fortalece a alma e aquece o coração. Aproveita também para deixar aí nos comentários: eu amo Nossa Senhora Aparecida. Só para eu saber que você ficou comigo até o fim e que essa mensagem encontrou um lugar especial aí dentro. Seu comentário pode parecer simples, mas é precioso demais. E se você sentiu que essa conversa fez sentido, deixa seu like. Isso ajuda a espalhar essa palavra de fé para ainda mais pessoas que estão precisando de uma luz hoje. E não vai embora ainda não. Tem um vídeo aqui do lado que complementa esse assunto e pode ser exatamente o que você precisa ouvir agora. Clica e continua comigo por lá. A gente segue juntos nessa jornada de fé.